Olá, mulherada! Para quem não me conhece, eu sou Marina Lenk, sou consultora de imagem, personal stylist e criadora do método Mulheres com Estilo. Hoje a nossa live é sobre biotipos, corpos, silhueta, né? Tem as três formas da gente mencionar quando a gente vai tratar da análise corporal, análise do seu corpo. Então você pode falar biotipo ou biótipos, isso eu aprendi no curso que eu fiz com a Dani Ferraz. Biotipo ou biótipos, silhueta, né, que é esse desenho do corpo, ou o corpo mesmo, né? Então são essas nomenclaturas, análise do biotipo, análise do seu tipo físico, tá bom? E aí eu vou começar nessa série de análise dos corpos que a gente vai começar. Hoje eu começo pelo triângulo invertido, que é um tipo de corpo que tem como característica os ombros mais largos do que o quadril, tá certo? Então, como que funciona essa análise? No método Mulheres com Estilo, que é o curso que a gente já tá com a turma fechada, a turma 6, tô adorando as minhas alunas, a gente se conheceu recentemente. Tem uma aula específica ensinando as alunas a se medirem, né? Fazer a medição corporal. Mas tem corpos, tem que tipo de corpos que a gente, em pessoas, em algumas mulheres, que essa medição só de olho é possível entender. Qual é a desproporção do seu corpo? Qual é a parte do seu corpo que mais chama atenção? E aí, como que você observa, gente? Isso olhando no espelho mesmo. Se olha no espelho, de preferência de lingerie, sem roupa, para que você consiga observar qual é o seu corpo. Ou fazendo essas medidas, né? De ombros, cintura e quadril. Mas esse ouro de como faz as medidas só para as minhas alunas. Mas de toda forma, você já vai conseguir entender quais são as formas de valorizar o seu corpo, caso você tenha um corpo triângulo invertido, que é essa desproporção entre os ombros e o quadril. Ombros que chamam mais atenção. Um ponto importante que vocês precisam observar são os pesos visuais. Então, só entender qual é o seu biotipo não é o suficiente, certo? Olha só, você precisa entender também quais são os seus pesos visuais. Por exemplo, um corpo ampulheta que tenha como proporção, né, os ombros e o quadris iguais, são proporcionais. Esse corpo nem sempre é um corpo que não tem peso visual. Então, mesmo sendo o ombro proporcional com o quadril, um tipo de corpo, né, uma silhueta que não precisa de modelagem corretiva, porque tem essa proporcionalidade aqui entre ombros e quadris, normalmente a cintura é mais fina, mas essa mulher, mesmo a mulher de corpo ampulheta, precisa observar qual é o peso visual do seu corpo. Então, eu já tive várias clientes que são corpos ampulhetas, mas que tem peso visual no braço, o braço é mais gordinho, que pode ter um culote mais chamativo, mesmo assim, o ombro é proporcional com o quadril. Essa mulher pode ter uma barriguinha saliente. Então, além de entender qual é a proporção entre ombros e quadris e a cintura também entra nessas análises. Porque, por exemplo, um corpo retângulo, ele tem como característica o ombro, a cintura e o quadril na mesma medida. Então, a cintura também, ela precisa ser avaliada nesse contexto para você entender qual é o seu biotipo, tá bom? Podem mandar perguntas. Oi, Meire, sejam bem-vindas. Eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre o corpo triângulo invertido, que é um corpo que tem a desproporção entre ombros e o quadril. Quem aí que tá me assistindo que acha ou já sabe que tem um corpo triângulo invertido? Dá um ok aí pra mim. Olha, meninas, mandem a live pras amigas. Coloca o coraçãozinho aí pra live subir, entregar para o máximo de mulheres possíveis, para que elas tenham esse conteúdo aí à vista. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário aqui. Só um minutinho. Fiquem aqui que eu vou começar agora a falar sobre o corpo triângulo
invertido. Patrícia Drummond, você é triângulo invertido? Prontinho. Patrícia Drummond já sabe que é triângulo invertido. Então vamos lá. Existem várias formas a gente entender, né? De a gente harmonizar, na verdade. Existem várias formas da gente harmonizar o biotipo triângulo invertido. Então a ideia é o seguinte: o que chama atenção no corpo triângulo invertido? A parte de cima do corpo, os ombros são mais largos. Então, a ideia, gente, é a gente criar um ponto focal no oposto a esse problema, entre aspas, que são os ombros mais largos. Primeira pergunta que eu faço para as minhas clientes, para as minhas alunas, né? No curso eu ensino isso. Isso te incomoda? Esse ombro mais largo, ele te incomoda? Né? Você vê esse ombro muito mais largo que o seu quadril, e isso é uma coisa que tá ali te murrinhando, te incomodando? Se te incomodar, aí sim você precisa lidar com isso com estratégias de modelagem corretiva. Mas se não te incomodar, não é uma coisa que você precisa, né, ficar ali preocupada na hora de se vestir. Por isso que eu pergunto se isso te incomoda, tá? Porque a gente trabalha com modelagem corretiva quando a cliente, quando a mulher, ela se sente incomodada com aquela parte do corpo que chama mais atenção que a outra, tá bom? Então vamos lá. Quais são as formas de você criar um ponto focal no lado oposto a esse problema? Então, qual é o lado oposto do problema do triângulo invertido? O quadril, né? E na verdade, o problema ali não é o ombro que é muito largo. Às vezes o problema ele existe porque o quadril é muito estreito. Eu conheço, a minha irmã tem esse tipo de corpo, eu tenho uma cliente, Antonieta mesmo, não sei se ela tá me assistindo, tem esse tipo de corpo, que ela não é porque ela tem o braço muito largo, ela é porque ela tem o quadril muito estreito. Então cria essa desproporção, tá bem? Então é importante você entender isso. Então a estratégia é: crie um ponto focal na parte oposta aos ombros, que é o quadril, tá? Então, como, Marina, que eu vou criar esse ponto focal no meu quadril? Existem várias formas. Uma delas é usando as modelagens, tá? Então, existem modelagens corretivas para triângulo invertido. Outra forma, usar cores. Outra forma, usar estampas. Outra forma, usar os tecidos com textura, né? Então, eu vou passar cada uma dessas para vocês entenderem estrategicamente como fazer isso. E, separei, inclusive, roupas para que vocês consigam visualizar como isso é possível, tá? Então, vamos lá, Marina. E aí, então, eu tenho um ombro largo, então eu nunca posso usar ombro a ombro, blusa ombro a ombro. Eu nunca posso usar uma blusa bufante. Na minha linha de trabalho, no meu método, você pode tudo, desde que você aprenda as estratégias para valorizar. Então, você tem ombros largos, e aí você faz o quê? Escolhe essa blusa de manga bufante, com pregas, né? Que vai aumentar ainda mais o seu ombro. Qual é a estratégia para usar essa blusa? É você chamar ainda mais atenção para o lado oposto do problema, que é o quadril. Chamar ainda mais atenção, criar um ponto focal embaixo, com peças como essa saia. Olha, ela tem pregas, ela tem detalhes, né, que marcam, ela tem babados, ela tem um laço, vejam só, que acaba aqui na região do quadril e aumenta ainda mais essa região na hora que você amarra aqui de lado. Se você amarrar de frente, disfarça um pouco, mas você pode fazer a amarração lateral e aí você vai juntando elementos usando a estratégia de número 1, que é a modelagem. Uma modelagem mais ampla, uma modelagem mais
fluida, que crie volumes na região do quadril. E aí você pode usar sua blusa de manga bufante tranquilamente, que isso não vai destacar ainda mais. Porque, gente, quando a gente fala de tudo, né? Falando agora do meu método, eu busco sempre a harmonia. E a harmonia está diretamente proporcional à elegância. Então, sempre que você for vestir uma roupa, tente entender essa harmonia. É como se você entrasse num lugar, assim, num restaurante, em algum lugar, e você chamasse a atenção como um todo, não por uma coisa única, né? Não pelo o ombro que está ali gritando né, no seu corpo, por chamar a atenção, porque além de ter ombros largos, você está usando uma blusa bufante, certo? Não por isso, mas por uma harmonia, que o corpo está harmônico, as cores estão harmônicas, o cabelo combina com a maquiagem, que combina com a roupa. É o que eu chamo de teoria holística do look, do todo, que todo o contexto é que importa, inclusive nas modelagens, inclusive na hora de você valorizar o seu corpo, tá bom? Tem uma perguntinha aqui, coloca um desenho ou foto desse tipo de corpo. Eu não tenho nada aqui para exemplificar, mas é um triângulo de cabeça para baixo, tá? É composto por um triângulo de cabeça para baixo. Então, uma mulher que tem o ombro mais largo que o quadril forma esse tipo de corpo com essa nomenclatura que é triângulo invertido, é ele invertido mesmo. Então, a parte maior é em cima, que é o ombro, e a parte mais fina é embaixo, que é o quadril, tá bom? Espero que tenha dado para entender dessa forma. Vamos lá. Modelagem corretiva usando a modelagem das roupas, as formas. Então, roupas que tenham babados, que tenham pregas, calças pantalonas, tudo que é largo na parte do quadril, tudo que é leve, tudo que acaba de forma fluida na região de baixo do quadril, ajuda a compensar os ombros mais largos, tá? Outro tipo de estratégia para você valorizar o seu corpo e compensar o ombro mais largo é você usar cores ou estampas na região do quadril. Como que é isso, né? Você vai, por exemplo, escolher uma blusa lisa em cima e a estampa na parte de baixo. Porque as estampas elas chamam sim mais atenção, né? Então, quando você coloca uma blusa mais sequinha em cima e uma estampa embaixo, você vai chamar atenção para a parte de baixo do seu corpo e vai compensar a região de ombros mais largos. Mesmo que você use a manga bufante, você está com uma peça lisa em cima e uma estampa fluida, como essa aqui de onça, por exemplo, embaixo. Então, qual que está chamando mais atenção aqui? A estampa, não é? Então, a parte de baixo, você vai puxar o olhar de quem tá vendo, né, do outro, e o seu também, olhando pelo espelho, para a parte de baixo. Vai compensar os ombros mais largos. Então, estampas é uma outra estratégia, tá? Cores, como que são cores lisas, né? Branco, gente, o branco dilata visualmente, o preto retrai. Então, essa história, o pretinho emagrece, o que emagrece é dieta e exercício físico. O pretinho básico, a cor preta, ele retrai. Cores escuras, ó, azul marinho, retrai visualmente. Então, de fato, disfarça, não emagrece, tá? Então, quando você quiser chamar a atenção, disfarçar uma parte maior, né, e chamar a atenção para outra, o ideal nesse caso seria que a parte de baixo fosse mais clara, né, para ter mais luminosidade, dilatar visualmente aquela região, e a parte mais escura, a parte de cima, com uma peça mais escura, para retrair visualmente essa região que é mais larga, tá?
Tem uma perguntinha da Luana aqui. Mas ao usar coisas fluidas embaixo, não destaca a barriga? Eu sou o triângulo invertido, mas o meu peso visual é a barriga. Tá bom, viu, Luana? Muito barrigudinha, sei. Ô, gente, vocês têm uma distorção de imagem, que é uma coisa de outro mundo. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, ô, Luana, você vai chamar atenção para a parte de baixo do quadril. E aí, se a barriga te incomoda, a modelagem dessa calça, dessa blusa, dessa saia que será estampada, tem que ser uma modelagem de cintura alta, que vista bem essa parte da barriguinha, que não seja molinha, né? Para não ressaltar a barriguinha que te incomoda. Tá certo? Então é isso que você precisa avaliar. Mas a estampa tá ali embaixo, no quadril. Mesmo que a estampa pegue a barriguinha, a modelagem aqui, onde a calça ou onde a saia vai fechar a sua cintura, a sua barriguinha, precisa ser firme. Que aí não vai destacar a barriguinha, vai segurar aquela barriguinha, mesmo usando uma roupa estampada. Tá bom, Luana? Aquela sua saia de onça mesmo, Luana, que você comprou aqui recentemente, ela é perfeita para compensar um tipo de triângulo invertido, que é o seu corpo. Então, você vai usar ela o quê? A saia, pode até usar bufante em cima, claro em cima, porque a saia é onça, estampada, cintura alta, que segura bem a barriga, porque eu vesti ela é assim, e ela ainda tem uma fluidez na barra. Então, ela é perfeita para compensar o seu tipo de corpo. Excelente compra, tá bom? Gente, eu tô com um chazinho aqui hoje, ó. Minha garrafinha esportiva não tá bonita não, mas tá valendo, tá? Então, tá entendido? A gente pode usar a modelagem, né? O que é a modelagem? Gente, modelagem é o tipo de peça. Ela é a calça, é flare, ela é pantalona, ela tem bolso. Então, essa modelagem corretiva, ela é fundamental para você compensar um biotipo triângulo invertido. Então, igual eu falei, pantalonas que são largas, tudo que tem prega aqui na região do quadril, aquele bolso faca, evitar modelagens mais retas, né? Que o quadril passa reto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa saia, ela é uma modelagem reta na região do quadril. Mas perceba que ela tem detalhes aqui. Então, esses detalhes ajudam a ampliar um pouquinho a região. Então, ela é reta, mas o detalhe, o laço aqui, ó, tudo isso, gente, puxa o olhar pra cá, pra região do quadril, entende? Então, são detalhes, ó, que ajudam. Cai não, telefone. Tá vendo? A chamar a atenção para a região, mesmo ela tendo essa parte reta. Então, ela tem um bolso, ó, detalhe de bolso, detalhe de pregas e essa amarração, que cria um ponto focal pro quadril. Então, é um modelo mesmo reto. Então, não tem uma regra, a saia é reta, eu não posso usar se eu sou triângulo invertido. Como que é essa saia reta? Essa aqui mesmo é uma que tem, ela nem é reta, tá? Mas ela tem a parte do quadril dela é reta, que é onde você precisa chamar atenção. Essa aqui é uma saia, não é nem evasê, essa aqui é uma saia A. Então ela é reta aqui, mas tem esses detalhes que chamam a atenção. Então você tem que buscar, gente, juntar tudo isso, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. O vestido é todo estampado. Mas onde que tá a fluidez? É alça fina. A alça fina também abre os ombros, né? Destaca. Mas olha aqui, a fluidez da barra, né? A saia, ela é aberta. E isso aqui não amarra aqui, tá, gente? Tá amarrado aqui porque tá no cabide. Ele transpassa e a amarração fica aqui em cima da cintura, abaixo da cintura, quase no quadril. Então, é um vestido que também valoriza esse tipo de corpo. E a estampa tá nele todo. Então, não tem que ter regra, né? Que a estampa tem que ficar somente na parte de baixo. Somente na parte de baixo, não. É um vestido todo estampado, mas aqui, ó,
ele chama mais atenção pra cá. Ele transpassa e essa amarração fica aqui, tá bom? Então, você tem que observar, gente, todos os detalhes da roupa para você reunir essas informações que eu tô te falando, de modelagem, de estampa e de cor, né? Cores que retraem, cores que disfarçam. Então, cores claras retraem, aumentam a região visualmente. Cores escuras dilatam, desculpa, falei errado. Cores claras dilatam, aumentam a região visualmente. As cores escuras retraem, tá? Não é que o preto emagrece, é por esse ângulo que a gente olha essa questão de disfarçar uma região do corpo ou não. Outra estratégia para vocês valorizarem o biotipo triângulo invertido é usar tecidos com texturas, né? Então, que tenham algum bordado na região, que tenham rajuras, né, no tecido. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que possa exemplificar. Acho que não tem. Um tecido mais texturado, né, mais encorpado, que na hora que você coloca aqui na região do quadril, ele cria um volume pelo tecido, tá? Além de pregas, além de bolsos, além de bordados, detalhes, igual essa argolinha da saia caramelo que eu mostrei. Então, você vai observando esses detalhes e jogando o olhar para baixo, criando um ponto focal no quadril, que é o oposto ao problema, que seria os ombros mais largos, tá certo? Tem uma perguntinha aqui, dúvida: quando os ombros são largos e a cintura muito fina e o quadril largo? Nesse caso, você deve ser corpo ampulheta. O ideal para você observar, Charlotte, é se é proporcional o ombro com quadril. Proporcional ombro com quadril e cintura fina é ampulheta. Aí são outras estratégias. Eu tô contando hoje as estratégias para triângulo invertido, que é a estratégia de compensar para quem tem o ombro largo e o quadril mais estreito, tá? Nesse caso aí pela descrição, um biotipo que a gente chama de ampulheta. E é um biotipo que nem precisa de muita modelagem corretiva, porque ele é proporcional, né? Tem como proporcionalidade os ombros com o quadril e a cintura fina. Mas é o que eu falei no começo da live. Vocês também precisam observar, tá, gente? Preste atenção nisso. Os pesos visuais do seu corpo. Então, vamos voltando ao triângulo invertido. Se é um corpo que o ombro é mais largo, tá? Mas é um corpo de quadril fino, pernas grossas, então a modelagem corretiva para a parte de baixo talvez não seja tanta. O quadril pode ser estreito, mas a perna é grossa. Então, a perna grossa ajuda a compensar também a região de baixo. Então, avalie, cada corpo é um corpo. Quais são também os pesos visuais do seu corpo? É aquilo que chama a atenção. E não necessariamente o peso visual vai ser só aquela parte do seu corpo que destaca e que determina qual é o seu biotipo. Então, no caso, por exemplo, o ombro largo. Pode ser que essa mulher tenha um ombro largo, o quadril é estreito, então ali determinou que ela é um biotipo triângulo invertido, ombros mais largos que o quadril, mas ela pode ter pernas grossas, como peso visual, e isso ajuda a compensar. É bom, porque ajuda a compensar, coloca mais peso e volume para a região onde ela tem pouco, né? Que é a parte de baixo do corpo. Então, são detalhes que vocês precisam avaliar até descobrir o seu corpo e usar as estratégias certas, que foram essas que eu falei, de modelagem, cores, estampas e texturas, tecidos que criem volume ali na região onde você quer criar o ponto focal. Outras estratégias, gente, laços, né, detalhes, um cinto que tenha um caimento, às vezes um cinto faixa que cai a faixa em cima do quadril, isso tudo ajuda a chamar atenção. Então, um laço que você faz na região chama atenção. Bolsas, mulheres triângulo invertido, prefiram bolsas que acabem mais aqui na região do quadril. Você ajuda a criar mais volume aqui nessa região. Pulseiras, tá, gente? Então, a pulseira com o braço baixo
também ajuda a criar volume nessa região, né? Na região do quadril. Então, a bolsa acabando aqui, a pulseira, um laço, são detalhes que vocês compõem que vão harmonizar o biotipo triângulo invertido, tá bom? Deixa eu ver as perguntinhas aqui. Carla, às vezes o ombro e o quadril têm a mesma medida, mas de frente o ombro é mais largo. Pode acontecer? Não, medida não. Medida é medida. Na hora que você mede, o ombro vai ter a medida e o quadril também. Então, eu nunca vi essa de frente e de trás ser mais largo que o outro, né? Do que olhando de frente e de trás. Não, nunca ouvi falar, tá, Carla? Medida é medida, vale pra frente e pra trás. Vamos lá. Janaíce, manga bufante aumenta muito os ombros? Aumenta, Janaíce, mas eu já ensinei no inicinho da live as estratégias para você compensar quando usar a manga bufante, mesmo sendo triângulo invertido. Tá bom? Até dei o exemplo nessa blusa, a live vai ficar salva, depois vocês voltem lá. Pati, e aí, Pati, minha cliente, já fez a coloração comigo. Qual seria o melhor complemento de blazer e coletes para triângulo invertido? Esse negócio do blazer e colete é muito polêmico, né? Blazer, gente, coletes, tá? Retos, eles ajudam a disfarçar o quadril. Quando uma mulher tem um quadril, culote. E aí, então a mulher do triângulo invertido, ela não pode usar? Ela pode, mas dê preferências para os coletes que acabem exatamente na altura do quadril, que tenham um detalhe de bolso que fique ali na altura do quadril. Então, são elementos que vocês vão juntar. Na hora que a prega acaba ali no quadril, você cria um voluminho ali. O colete tem bolso e acaba ali no quadril, mais um volume ali, tá? Então, são detalhes que complementam e ajudam a criar um ponto focal na região do quadril, que é onde você, que é triângulo invertido, quer chamar mais atenção. Tá bom, Paty? Corsete. Marina, gosto de blusinhas de alça e estampas de bolinhas. Isso não é recomendado? Vamos lá. A alcinha, gente, ela aumenta mais o ombro. Então, qual é a alça ideal para quem tem ombros largos? Uma alça que seja um pouco mais grossa, tá? Ah, então eu não posso usar alcinha? Pode. Você pode usar alcinha com a terceira peça. Você pode usar a alcinha e usar todas essas estratégias que eu te dei, chamando a atenção para a parte de baixo. Então, a Patrícia mesmo comprou 2 blusas de alcinhas aqui, né, Patrícia? Bem fininha, agora eu soube que ela é triângulo invertido. Então, a Patrícia vai usar essas blusas com todas essas estratégias que eu dei, chamando a atenção para a parte de baixo. Então, na hora que ela pôr uma alça fininha, que vai aumentar o ombro dela, vai destacar, ela vai criar um ponto focal embaixo. Então, ela vai disfarçar, né, aquela região, criando um elemento no lado oposto, que é o quadril, a esse problema, que é o ombro, tá? Vamos lá. E aí, no caso da estampa de bolinha, corsete, que a gente quer o poá, né? Foi o que eu falei. Você pode usar estampa na parte de cima, sim, né? Mas aí, o dia que você usar essa blusa de bolinha, chame a atenção para a parte de baixo, talvez com a modelagem, ou com uma cor mais clara na calça, para que você jogue o ponto focal para lá. Então, vamos supor que você use uma blusa de alça de poá preto com branco. Aí você pode usar ela com uma calça ou uma pantalona preta, que é mais ampla, ou com uma calça branca que visualmente, né, dilata o corpo, aumenta a região. Então, são pequenas estratégias que você vai usar para compensar, né, essa blusa de bolinha, de alcinha fina, já que os seus ombros são mais largos. Então, gente, no meu método, eu não engesso nada. Tudo tem jeito, tudo é possível, por isso que eu fico rindo da baixinha pode, é porque existem estratégias para tudo. E eu tô aqui justamente para ensinar vocês essas estratégias. A maratona do guarda-roupa inteligente acabou, mas nossa parceria não, tá? Então nós vamos ter lives semanais ensinando. Eu vou começar agora essa série dos corpos, dos biotipos, começando hoje com o triângulo invertido, porque é importante vocês entenderem qual é o biotipo para construir também esse guarda-roupa inteligente, né? Então, eu vou comprar uma roupa
Então agora eu sei que eu sou triângulo invertido, não posso usar manga bufante. Aí você vai descobrir hoje que você pode sim, né? Desde que você entenda valorizar. E aí quando você conhece seu estilo, conhece a sua essência, quais são as partes de baixo que você vai investir que vão valorizar o seu corpo, que vão compensar essa harmonia, né, do biotipo, quando você usar uma blusa que chama atenção nos seus ombros, que é um ombro maior do que o quadril. Então, tudo é conhecimento, tudo é estratégia. E é isso que eu vou passar para vocês, tá? A partir de agora, mas fiquem tranquilas, porque já tem data para a próxima maratona. Não sei se vai chamar maratona, mas já tem data, já tem tema. E nós vamos aquecer de novo. E vai ser aquele furdunço que vocês amam. Live, conteúdo, todo mundo aprendendo, todo mundo fazendo. E é isso que eu gosto e é isso que eu quero, tá bom? Ó, a live, essas lives de corpos vão ser lives de 30 minutos. Lives mais curtinhas, mas ficou muito claro, né? Como usar isso. Então, pratiquem. Coloquem isso em prática se você tem esse tipo de corpo, né? Que o ombro chama mais atenção. Talvez o seu corpo nem é o biotipo triângulo invertido, mas só de você ter o braço mais gordinho, a parte de cima do seu corpo já se destaca. Então você também pode usar essas estratégias para valorizar o seu corpo. Tá certo? Muito obrigada para vocês que me acompanharam aqui nesse horário, meio da tarde. A live vai ficar salva para quem quiser rever. E até a próxima com o próximo biotipo. Tchau, tchau.